Bom dia! Então, meu nome é Fernando Massaneiro, eu tenho dado muito cursos de análise de dados para iniciantes. Então, meu superpoder é ensinar programação para quem nunca viu nada de programação. Quem que eu tenho dado aula? Eu tenho dado aula para jornalistas, principalmente. Porque o jornalista ele precisa muito, principalmente nessa área de jornalismo de dados. Depois que os órgãos públicos começaram a disponibilizar os dados em plataformas, o pessoal tem uma necessidade de automatizar tarefas maçantes e repetitivas. Nada que você não possa resolver na mão, mas na mão você demoraria semanas. Então, por exemplo, tem um jornalista que ele precisava baixar todos os filiados dos partidos políticos do TSE. A gente tem 27 estados, cada estado tem 40, 50 partidos. É um arquivo zipado e se você baixasse cada um, tivesse que descompactar, juntar para poder fazer uma análise, ia demorar muito tempo, né? Que coisas interessantes o pessoal fez? Na Folha o pessoal viu que antes e depois das eleições, 10 mil filiados do PT, do PSOL, mudaram para o PSL. 10 mil representa 4% da base do PSL, então é uma coisa interessante de você ver como as pessoas são filiados que mudam de um partido de extrema esquerda para um partido de extrema direita. Isso por causa da conveniência política. Bom, hoje nós vamos mexer com um ambiente chamado Jupyter Notebook. Como é que vocês vão entrar nesse Jupyter Notebook? Jupyter Notebook, a maior parte de vocês já deve ter feito isso. Esse é um ambiente de programação onde você vai fazer tudo no navegador. Jupyter é uma abreviatura de Julia, Python e R. Na verdade, você consegue programar em mais do que essas três linguagens, mas em ciência de dados, Julia, Python e R são as linguagens mais utilizadas. Nesse ambiente que a gente está utilizando, vocês podem programar em várias linguagens. A gente vai escolher Python, que é uma linguagem com uma sintaxe mais amigável. Dentro dos diretórios, vocês vão procurar, provavelmente vocês já vão estar no local onde vocês baixaram as coisas. A primeira parte do curso, nós vamos analisar os tweets do Bolsonaro. Esse curso, ele é agnóstico à política. A gente vai analisar os tweets do Bolsonaro porque ele é uma personalidade de destaque hoje em dia. Todo mundo está nessa tela? Sim ou não? Sim. Esse curso, ele é baseado no curso de jornalismo computacional de Columbia, que foi dado no primeiro semestre. Eu traduzi as aulas. Na verdade, eu fiz uma adaptação, porque lá no curso de Columbia o pessoal analisava os tweets do Trump, e aqui a gente está analisando os tweets do Bolsonaro, só mudou o presidente. Aqui tem alguma coisa de instalação. Como é que vocês vão rodar os códigos? Dentro desses buraquinhos aqui, você pode digitar alguma coisa. Então, se você colocar aqui 42 vezes 10 e der Shift Enter, ele vai executar. Então, como é que vocês vão rodar cada uma das células? Clica na célula, digita o que você quer e aperta junto Shift Enter. O Shift Enter, ele vai dizer, eu quero executar o conteúdo daquela célula que eu cliquei, ele vai para o Python processa e devolve a resposta para você na linha de baixo. Vocês estão vendo que aparece um in número 1, significa, o primeiro comando que eu dei nessa sessão foi 42 vezes 10.
E a primeira saída que o Python, linguagem de programação, devolveu é 420. Como vocês sabem, o computador de vocês, ele só entende binário. Para você conseguir fazer com que o computador faça tarefas repetitivas e maçantes, você tem que traduzir a sua linguagem para a linguagem do computador. O que o Python faz? Os meus comandos, ele traduz para a linguagem de máquina e me devolve uma resposta. Existe uma diferença entre a linguagem natural e a linguagem do computador. A linguagem natural, se você erra alguma coisa, por exemplo, uma pessoa de Fortaleza tem um sotaque totalmente diferente de uma pessoa de Campo Grande, mas com um pouco de esforço você consegue entender. O computador, ele é extremamente formal. A linguagem computacional, ela é uma linguagem exata. O que significa? Você precisa fazer de uma forma que seja reproduzível. Então você não pode escrever de uma forma diferente. Se, por exemplo, eu escrever aqui 42 vezes sem nada e der um Shift Enter, ele não vai entender e vai dar um erro de sintaxe. O computador, ele diz, eu não consegui entender o que você quis dizer com 42 vezes nada. Toda vez que eu clicar, digitar lá, vocês tentam fazer, porque programação, além dos conceitos básicos, vocês precisam de uma coisa chamada tempo de voo. Não adianta você só fazer a teoria para pilotar um avião, se você não pega o avião e anda com ele várias horas. Então, mesmo que vocês saibam o básico de programação, vocês precisam de uma coisa chamada tempo de voo. Isso pressupõe praticar, beleza? Hoje não dá para vocês praticarem tanto, mas em casa, vocês pouco a pouco vão treinando. Na computação, ao contrário do avião, uma vantagem é que eu posso errar sem provocar um desastre. No avião, se eu fizer uma besteira, eu posso matar alguém. Aqui não tem problema. O seu computador nem vai pegar fogo, beleza? Então existe uma vantagem que você pode errar e o erro faz parte do aprendizado. Nós podemos associar um nome para os nossos conteúdos. A sua informação você pode associar com o nome. Você tem um pote. Dentro do pote você coloca alguma informação. Você pode colocar uma etiqueta no pote. Por exemplo, tempero. Tempero tem muita coisa que é parecida. Se você não colocar uma etiqueta, você não sabe o conteúdo. Açafrão é parecido com alguma coisa, tal, etc. Nós podemos dar nomes para as nossas informações. Então, nessa célula de baixo aqui, ó. Nessa célula de baixo, vocês estão vendo que eu dei o nome de RESP para o número 42. Qual a vantagem de eu dar uma etiqueta para alguma informação? Que eu posso referenciar aquele pote. A sua filha, se quer fazer uma receita e pede, eu quero açafrão. Mesmo que o irmão não entenda nada de culinária, sabe que no pote está escrito açafrão. E aí é fácil dele pegar o pote para você poder fazer a sua receita. Então, quando eu coloco RESP igual a 42, você dá um Shift Enter, ele executa essa coisa aqui. Vocês vão fazer um exercício e vão trocar RESP por nome e vão colocar aspas o seu nome.
E aqui dentro do texto vocês vão trocar a resposta por meu nome é e colocar aqui nome. É importante que vocês não fiquem só olhando, mas coloquem mão na massa. Então, não baixou ainda, né? E aí eu explico o que é cada coisa. Vocês estão vendo que agora tem uma informação diferente, que é Fernando Massanori. Vocês perceberam que essa informação, ao contrário do número, tem umas aspinhas. Coisa importante, no mundo do seu computador, as informações têm tipos diferentes, raças diferentes. Cada raça tem algumas propriedades, uma forma de você guardar. Texto é uma forma diferente de número. O que é esse print? Existem alguns comandos das linguagens para você poder reaproveitar as coisas, não inventar a roda. Print é um comando que você pode referenciar coisas que você definiu antes. Então, por exemplo, eu tenho um pote dentro, tem um texto, Fernando Massanori, eu consigo referenciar o conteúdo do pote colocando entre chaves o nome do rótulo que eu coloquei. Agora, se você colocar o nome errado, se você aqui colocar RESP, ele não vai fazer a coisa certa, porque RESP é 42, que é outro pote. Então, essas coisas aqui servem para você referenciar informações que você definiu em algum momento. Apesar de eu ter apagado o conteúdo anterior, ficou na memória do computador guardado que tem um pote com 42 dentro, e dentro desse pote está escrito RESP. Então, repetindo, toda coisa que eu executo é guardada na memória do computador, mesmo que eu apague na célula. Vocês perceberam que aqui tem o número 5? Significa que essa é a quinta coisa que eu executei. Mais ainda, vocês perceberam que essa aula já tem algumas respostas, mas essas respostas, alguém que preparou o curso deixou lá e você só vai poder acessar se você der Shift Enter para no seu computador você conseguir definir, carregar as coisas. Beleza? Então cuidado, se vocês chegarem em casa, no meio do curso, tentarem usar alguma coisa que foi definida no curso em outra sessão, não vai estar na memória e vai dar erro. Aí vocês têm que fazer na sequência a definição dos conteúdos, ok? Existem várias formas de você armazenar uma informação. Por exemplo, em 2018 foram aprovadas 149 propostas no plenário da Câmara. Se você clicar aqui, você vai acessar um link com a informação. Essa informação é uma informação quente, real. Não é possível você aprovar meia proposta. Ou você aprova, ou não aprova. Então, existem informações que são inteiros. Não tem pedacinho de proposta que você aprova. Beleza? Então, existe um tipo de informação que a gente chama de INT, que é a abreviatura de inteiro. Quando você dá type, que é um comando que te diz qual é a raça do meu bicho, se você colocar type de 42, ele vai te dizer que 42 é um bicho do tipo inteiro. Bichos do tipo inteiro são muito utilizados no mundo
os dados públicos para essas coisas que a gente não consegue quebrar. Quanto que gastou Jair Bolsonaro no último ano do mandato como deputado federal? Ele gastou R$ 160.296,99. De onde que eu peguei essa informação? Tem um link onde você pode consultar na legislatura de 2018 o deputado Jair Bolsonaro do PSL. Isso é um dado público. Todo mundo aqui, quem aqui nunca ouviu falar de lei de acesso à informação? Existe uma lei que obriga todo órgão público a disponibilizar as informações nos portais de tal forma que você consiga, inclusive, automatizar esse acesso, desde que as informações não firam a privacidade da pessoa, certo? Então, por exemplo, do Jair Bolsonaro, o que ele gasta com cota parlamentar é público e eu posso acessar aqui. Tem a explicação, inclusive tem até um detalhamento do que o deputado Jair Bolsonaro gastou, R$ 160.269, R$ 296,99. E esse gasto, é difícil que um gasto seja inteiro. Normalmente, valor monetário a gente chama de float. Float é uma abreviatura para um tipo de dado que é com casas decimais. Agora vocês estão vendo que quando você escreve um dado, você coloca 160 pontinho, 296,99. Uma das coisas chatas no mundo da computação, quando você tem um número com casas decimais, internamente não tem o pontinho de separação dos milhares. E no Brasil, a gente tem uma diferença, porque os nossos decimais em textos públicos você coloca com vírgula, mas universalmente o computador ele guarda com ponto. Então, como é que você no computador escreve os gastos do deputado Jair Bolsonaro? 160, sem nada, ponto 99. Joinha? Todo mundo entendeu? Qualquer dúvida não é idiota. Vocês podem perguntar à vontade. Em casa, vocês podem ver esse vídeo que ele explica por que é conveniente no mundo do computador ter números que são quebradinhos. Por que eu não tenho só número inteiro? Existe uma conveniência de guardar nesse formato com casas decimais. Aí tem um vídeo aqui do YouTube, vocês assistem em casa. Existe um tipo que é texto. Existem 3 tipos básicos: número de projetos da Câmara, inteiro; gastos de um deputado, float; e texto, que são, por exemplo, os tweets do nosso presidente. De acordo com o tipo do bicho, você tem superpoderes diferentes. Que é aquela história dos animais fantásticos. Cada animal fantástico ele tem superpoderes diferentes. Quando você coloca mais para texto, você concatena. Então aqui, vocês estão vendo que eu estou concatenando textos. Mais significa grudar um texto no outro. Se eu colocar vezes, aqui eu posso trocar isso aqui por abacate. Abacate. Vocês estão vendo que o vezes é como somar várias vezes o texto. Estou grudando abacate com abacate com abacate. Esse exemplo ele é muito importante porque vocês estão vendo que o caractere de espaço ele é significativo. É como se fosse um caractere qualquer.
Se você não colocar o caractere de espaço, ele vai grudar o abacate no outro. O que é interessante no mundo da computação? No mundo da computação, além de ter dados, cada informação, eu tenho superpoderes. Por exemplo, essa frase é do nosso presidente: há décadas a esquerda se infiltrou, não sei o quê. Eu posso converter tudo para minúsculo, posso converter tudo para maiúsculo, posso contar quantas vezes tem a palavra ideologia e posso trocar esquerda por direita. Se vocês derem um Shift Enter aqui, vocês vão ver que ele trocou. Há décadas a direita se infiltrou em nossas instituições e passou a promover sua ideologia travestida de posicionamentos técnicos. Toda informação, você pode fazer coisas. E essa é a vantagem do computador, para automatizar coisas que são repetitivas. Nós vamos contar quantas vezes o Bolsonaro falou a palavra educação. Primeiro, nós vamos ler um arquivo que vai evitar que a gente use a internet, que são os tweets do Bolsonaro de 2 meses atrás. Eu baixei e guardei. A gente vai, daqui a pouco nós vamos acessar online o que ele está dizendo agora. Vou explicar cada uma dessas coisas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês levantam a mão, tá? Não tem problema ter dúvida básica. Eu estou abrindo um arquivo que está no mesmo diretório chamado bolsonaro.txt, um arquivo de texto. Open é um comando que diz: pegue o arquivo e carregue o conteúdo para mim. O que é esse encode um TF-8? Antigamente as letras eram simples. Hoje o Bolsonaro ele tuita em japonês. O japonês é diferente do nosso alfabeto normal. Então você precisa codificar aquele caractere japonês para poder apresentar ele na tela sem problemas. Existe um padrão universal chamado TF-8. Se você escrever em japonês, chinês, curdo, na internet não aparece cocôzinho na tela, aparece o caractere japonês. Então, o Bolsonaro, ele tuitou Oyasumi Nasai, que significa boa noite, no meio do texto. Se vocês derem uma olhada aqui, na janela de baixo, vou diminuir isso aqui, vocês vão ver que no meio desse texto aqui, tem um caractere japonês em algum lugar que ele diz Oyasumi Nasai. Vocês podem me ajudar a procurar. Deve estar por aqui. Ele está falando da colônia nipônica. Ah! Me lembrei de uma coisa. Vocês estão vendo que aqui nesse texto aparecem uns caracteres estranhos do tipo /N? Quando você lê um texto, existem caracteres que são invisíveis. /N é um caractere invisível que diz para você pular a linha. Se eu quiser mostrar os tweets do Bolsonaro sem os caracteres especiais, você vai aqui embaixo, dá um print tweets. O print ele tira os caracteres que são invisíveis. Aí vamos ver onde que ele fala sobre
Em algum lugar ele diz boa noite. Aqui, achei. Perdi. Mas tem algum lugar que ele diz boa noite, aí ele diz oi assumir na saia. Aí. Acreditem em mim. Isso, exatamente. Bom, o que eu quero? Vocês aprenderam nos blocos anteriores, dá um Shift Enter para vocês lerem isso aí. Vocês viram antes que tem um comandinho para contar quantas vezes naquela frase eu tinha ideologia. Eu quero que vocês contem quantas vezes Bolsonaro nesse mês falou a palavra educação. Boa sorte!